Boa tarde, irmãos. Vamos dar início à Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos com a nossa revista Uns aos Outros, né? Nós vamos, com nossa lição número 13, Sede servos uns dos outros. Nós temos aqui 3 textos bíblicos, um no Evangelho de João, texto básico, capítulo 13, de 1 a 15, o texto devocional Mateus 23, de 9 a 12, e um texto aqui, versículo-chave, de 1 Pedro 4, 10. Eu vou fazer a leitura desses textos, né? E assim damos início à nossa escola bíblica de hoje. Vamos à leitura dos textos. Primeiro de João, Evangelho de João, no capítulo 13, versos de 1 a 15. Evangelho de João, no capítulo 13, versos de 1 até 15. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, e sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-los-á depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar os pés, se não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando-se à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor. E dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ok? Como eu vos fiz, façais vós também. Outro texto em Mateus, capítulo 23, de 9 a 12. Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículos de 9 até 12. Leiamos. A ninguém sobre a terra chamais vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. E o último texto que temos aqui é o que está aqui posto na revista, que é o texto de 1 Pedro 4, 10. 1 Pedro
primeira carta primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz o seguinte: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Nós estamos vendo a lição número 13, sede servos uns dos outros, que se inicia na página 62 aqui da revista. Lição 13, sede servos uns dos outros, página 62 aqui da revista. É importante nessa lição que possamos compreender, né, que a verdadeira grandeza consiste em seguir o exemplo de Cristo. Essa é a verdadeira grandeza. E também nos tornando servos de todos. O maior seja servo de todos. Essa é um ponto-chave aqui da lição. Compreendemos que a verdadeira grandeza consiste em seguir o exemplo de Cristo e nos tornando servos de todos. Isso é fundamental para uma vida cristã autêntica, né? Isso é fundamental. Importante é que Jesus, né, em seus ensinos foi claro, bastante claro quanto a essa questão da humildade. Ele sempre enfatizava a importância da humildade, né, por meio do serviço, E Jesus, ele sempre deixou exemplo bem seguro para que nós seguíssemos, um exemplo bem seguro para que nós pudéssemos seguir. Como ele, né, devemos ser atuantes no serviço para com a comunidade, com a igreja, mas também a gente não deve, não nos devemos, né, esquecer os de fora. Nós devemos ser bastante atuantes no serviço, primeiro aos domésticos da fé, é claro, mas também com os de fora. E isso é importante. A vida caminha, né, é mais ampla, né, do que a nossa vida dentro da comunidade da fé. Então, não nos esquecemos dos de fora, né? Os evangelhos apresentam Jesus como aquele que veio, em realidade, no texto de Marcos 10:45, ele não veio para ser servido, ele veio para servir, né? E dar a vida em resgate por muitos, realmente por muitos. Marcos 10:45. Como podemos observar também nos textos aqui, a revista cita em Isaías, né? O profeta Isaías 42:1 adiante, 49 é o capítulo 1 também adiante, o capítulo 50, versículo 1 adiante também, mostra essa passagem, né, daquele servo, no sentido mais pleno, servo sofredor, né, que veio sendo aquele que veio para servir, aquele que veio se colocar, né, ao homem, né? O Emanuel, aquele Deus conosco, esse é Jesus. O Emanuel é Deus conosco, e ele veio, como em Marcos 10:45, ele veio não para ser servido, mas ele veio para servir. Então é importante que a igreja, com esse exemplo bem seguro, bem tranquilo, bem forte de Jesus, ela também siga esse exemplo. O nosso exemplo, o nosso alvo, né, é Jesus, como vamos ver também no outro texto que vamos ler mais adiante. O nosso alvo, o nosso porto seguro, né, para a nossa embarcação pela vida, a nossa nau que caminha pela vida, pelos mares da vida, o nosso porto seguro é Jesus. Isso é importante. Importante também entendermos que dentro dessa nossa cultura contemporânea, bem contemporânea, esses últimos séculos para cá, especialmente, isso vem crescendo, né?
não só agora, mas especialmente, né? Somos levados, especialmente, como eu falei, nesses último século, mas como eu falei, não somente nesse último século, né? Mas especialmente, somos levados a pensar que a grandeza está em possuir, em ter, né? Possuir poder, influência sobre as pessoas, também prestígio, bens materiais, não é verdade? Entre outras coisas, né? Por isso que as pessoas correm atrás dessas coisas. Isso é o que move o homem. Poder, prestígio, né? Influência sobre as pessoas, bens materiais, é isso que move, de maneira geral, o homem nesses tempos modernos. Não só agora, mas especialmente agora, né? A visão também, essa visão, se a gente for pensar bem, ela de alguma maneira foi instalada dentro da igreja. A igreja moderna ou contemporânea, se podemos chamar de moderna, como eu digo sempre, a igreja moderna é aquela de Atos dos Apóstolos, né? As igrejas de hoje não todas, por favor, mas em comparação com aquela igreja, né, que tinha tudo em comum, e no partir do pão, nas orações e na comunhão, aquela igreja, elas eram modernas, né? Elas eram igrejas modelares, né? As nossas igrejas de hoje, não todas, por favor, não são exemplos, né? Não são grandes exemplos de igreja, né? Nós também fugimos um pouco daquilo que era realmente, ou daquilo que é realmente uma igreja. Nós às vezes desviamos, até por esse pensamento contemporâneo que invade a igreja, especialmente as neopentecostais, pentecostais, também as tradicionais de uma maneira geral, não em grande parte, mas também às vezes toca a igreja tradicional, ou as igrejas tradicionais conhecidas hoje, né? E esse pensamento vai se instalando na igreja de uma maneira que a gente vai também entendendo que é importante, que para ser, você tem que ter. E isso veio muito com esses movimentos de cura e prosperidade, dando ao crente uma visão humana, tá? Que você tem que possuir, né, coisas para ser. Quem não tem influência, não tem poder, não tem dinheiro, não tem bens, não tem saúde, seja lá o que for, não é crente. É o que esses movimentos de cura e prosperidade ensinam, né? Que vai na contramão do que Jesus ensina. Então é diferente, por isso temos que tomar cuidado, porque o ensino da palavra de Deus, né, aponta para uma outra direção do que esses movimentos modernos, né, contemporâneos, né, estão apontando dentro das igrejas, sejam especialmente neopentecostais, também pentecostais, e também às vezes tocam também as igrejas chamadas de tradicionais, como batistas, metodistas, presbiterianos, ok? Entre outros, né? Que são chamados também de tradicionais, tá? Então a igreja tem que ficar atenta para essa questão, que é muito importante, para que ela realmente caminhe como igreja de Cristo, né? Dentro dos ensinos da palavra de Deus. E pensando um pouco nessa cultura contemporânea, eu queria, nessa cultura contemporânea que nos fala do que o mundo pensa sobre grandeza, né? Mas queria trazer aqui um texto bíblico que nos revela algo muito importante que a palavra de Deus nos traz, que é assunto da lição de hoje, né? Está no Evangelho de Lucas 22, Evangelho de Lucas capítulo 22, no versículos 24 a 26, Evangelho de Lucas 22, nos versículos 24 a 26. Então vamos ler aqui o Evangelho de Lucas 22, de 24 a 26. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior.
Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Este é o ensino da palavra de Deus. É isso que a Bíblia traz sobre essa questão. No mais, fora disso, é que eu digo, é conversa para agradar o povo, né? O que a palavra de Deus traz é isso, né? Eu creio, claro que creio que Deus pode curar, sem dúvida. Deus não está limitado ao que eu acho, mas Deus tem todo o poder, né? Ele é todo poderoso, Ele pode curar, sim. Ele pode nos capacitar com poder, e se for da sua vontade, e tão somente pela sua vontade, de acordo com a palavra de Deus, Ele também pode prosperar alguém, mas que tenha propósito para isso. Ele tem propósito para as coisas, e também Ele pode fazer se Ele quiser, né? Não é porque eu quero, né, que isso vai ocorrer, a prosperidade, mas pela sua imensa misericórdia, que é maior que a misericórdia de todos nós, ou de qualquer denominação. Pela sua imensa misericórdia, Ele pode realmente nos abençoar, Ele pode realmente nos curar, nos prosperar e também nos capacitar com poder. Mas é claro que isso dentro dos parâmetros da palavra de Deus. Por isso estamos em escola bíblica, para aprender os parâmetros da palavra de Deus, como aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 22 e 24 a 26 que lemos, né? Fica bem clara essa questão de que o maior entre vós seja como o menor, e aquele que está na direção como aquele que serve. E isso tem que ser assim, porque a palavra de Deus nos traz dessa forma, né? E nos evangelhos o mesmo conceito é repetido várias vezes, em diferentes passagens, reforçando a mesma verdade. Quem quer ser grande, que primeiro sirva, né? Tem um texto aqui, no parágrafo, que fala que baile, né? Mas baile afirma, creio que é baile, ok, afirma. O nosso mundo emprega vários critérios para avaliar a grandeza, mais ou menos aquilo que nós comentamos. O nosso mundo emprega vários critérios para avaliar a grandeza de alguém. É grande quem exerce muito poder sobre os semelhantes, posição social, cargo, comentamos, riquezas, realizações e façanhas, né? De modo geral, ser grande significa controlar as pessoas, né? Exercer influência ou até controle sobre as pessoas, né? Mas aqui vem o texto da palavra de Deus em Marcos 10, 43 a 44. Mas entre vocês não é assim, disse Jesus. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Reforça também o texto que nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, né? E isso é assim que a palavra de Deus traz. Não é diferente, a palavra de Deus traz assim. Isso já põe aqui a continuação, isso já põe em destaque o fato que o Novo Testamento não reconhece que a igreja, para a igreja, uma hierarquia de dominadores. Embora nós vemos isso diferente, né, nos tempos atuais. Muito embora os líderes recebam autoridade espiritual, são escolhidos principalmente para servirem ao corpo de Cristo. É intolerável que se considerem senhores ou dominadores da igreja. Está lá em 1 Pedro 5,3. Liderança na igreja é serviço. Líder da igreja é o que serve, não o que manda. Veja bem a palavra aqui. Liderança na igreja é serviço. E líder da igreja é quem serve e não quem manda. A igreja é a comunidade, né? Comunidade do servo sofredor, Jesus. E a sua missão deve ser entendida à luz da missão de Cristo. Ele viveu para servir, por isso, só a igreja, vou repetir aqui, ele viveu para servir, por isso, só a igreja que serve, serve.
Jesus viveu para servir, para o serviço. E por isso, só a igreja que serve. Uma igreja diferente dessa igreja que serve, não serve. Não serve como igreja, né? Importante. Aqui na página 63, ponto 1, né? O mandamento. Um texto aqui de 1 Pedro 4,10 nós já lemos, mas um texto importante de Gálatas 5, de 13 a 14, o apóstolo Paulo diz, nos escreve: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame ao seu próximo como a você mesmo, ok? E Pedro, aí outro texto, né? Também apresentou esse mandamento: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10 também está ali, é o texto, versículo-chave, né? Da nossa lição de hoje, lição 13, sede servos uns dos outros. Servir uns aos outros, portanto, significa que livre e espontaneamente, ou seja, por amor, nós nos obrigamos a realizar a favor dos irmãos todo o serviço necessário e útil ao seu bem-estar espiritual, físico e mental. Mais que isso? Não, isso é serviço pleno, né? Aqui ao final devemos dar aos interesses e necessidades reais, não aos caprichos, né, dos irmãos, aquela importância que um escravo precisa dar ao que o seu amo necessita, agir como servo diante do seu amo, ou seja, a necessidade do irmão, né, nos leva como servo também a prestar um serviço a ele ou a eles, né? Como igreja, não esquecendo também da porta para fora em relação ao mundo, né? Mas dentro da orientação da palavra de Deus. No ponto 2, o exemplo maior, Cristo, né? Exemplo maior. Quando Jesus veio, ele dedicou-se integralmente ao serviço dos outros. Ele veio para servir, não para ser servido. Ele aproximou-se das pessoas, andou com pecadores, conversou com mulheres, que não era comum na época, né? Curou, fez milagres, deu de comer aos famintos e se encarnou totalmente em nossa realidade, ou seja, ele adentrou totalmente em nossa realidade. É o Emmanuel, Deus conosco, plenamente. É nessa lógica que a igreja se baseia para cumprir sua tarefa no mundo, né? A nossa tarefa no mundo se baseia nessa lógica, na lógica de Cristo, ou seja, naquilo que ele ensinou. Ele não fez apenas ordenar, mas ele deu exemplo seguro para que sigamos, né? Esta é a nossa motivação maior. O nosso Deus, embora cercado de poder e glória, é humilde de coração, é inteiramente dedicado ao serviço dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ele se esvaziou, né, e assumindo a forma de servo. Filipenses 2, 5 a 7. Esse texto é muito importante também para que nós possamos analisar isso, esse esvaziamento de Cristo, né? E tomou a forma de servo para servir. O Emmanuel, Deus conosco, Deus, né, de toda a eternidade, se fez carne e habitou entre nós. E se fez servo para servir a todos nós e dar a sua vida em resgate de muitos, né, de muitos. E nós não podemos andar menos do que isso. Ele é o nosso exemplo maior. Ele foi até as últimas consequências, na página 64, em seu amor e dedicação, servindo até o ponto do sacrifício pessoal, sendo obediente até a morte de cruz, né? Os outros textos importantes aqui em Filipenses 2:8, 1 João 3:16, mas importante é salientar que nenhum outro líder religioso no mundo, em toda a história da humanidade,
fez isso, ou alguma coisa parecida com essa, né? Assim, o cristão, mais do que qualquer outro, recebe o maior incentivo de todos para o amor e o serviço ao próximo, que é aquele que vem de Jesus, né? Não há incentivo maior. E isso é fundamental para a vida cristã. É o exemplo maior para todo crente. Esse é o exemplo maior que temos. É o exemplo de Cristo Jesus. Maior e melhor exemplo não há. Maior e melhor exemplo realmente não há. Bom, importante aqui também no ponto 3, na página 64, a exortação. Tendo oferecido o exemplo, Jesus tinha para os seus discípulos esta palavra de exortação: se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. João 13:17. Bem-aventurados serão se as praticarem. Eis aí o segredo, né? Porque de teoria todo mundo já está cansado. Então a igreja só é viva quando isso é verdadeiro e é praticado. Então a teoria tem que morrer e a prática tem que nascer na vida do crente. Esse é o segredo. Em espanhol, el secreto. O segredo, né, que nós temos para que realmente as coisas corram bem, que isso nos torne igreja, né? Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. João 13:17. Então é o segredo, ok? Da vida cristã, é a prática, né? Andar nisso em espírito e em verdade, não apenas teoria. Como seguidores de Cristo, somos exortados a testificar dele em palavras, ações, isto é, compartilhar seu evangelho com os outros seres humanos e servir aos homens de acordo com as suas necessidades. É preciso que o cristão se disponha a ajudar a qualquer hora e por todos os meios disponíveis, talentos, capacidades, né, que nós tenhamos, bens materiais, tá? Bens materiais também, dons. Ele nos capacita com dons também, né? É verdade, a palavra de Deus diz isso. Mais importante que a responsabilidade é a responsabilidade de todo crente. Todo crente tem essa responsabilidade. A igreja é exortada a deixar de ser pastor-cêntrica, esperando que o pastor faça todas as coisas, né? Parta dele todas as coisas. Mas a igreja é exortada a abrir espaço, né? Para que ela possa atuar, né? Para que as pessoas da igreja, os membros, né? Os servos de Cristo, né? Podem colocar os seus dons, seu tempo, o seu dinheiro a serviço de todos. A igreja é despertada pela palavra de Deus a isso, não ficar olhando para o pastor esperando que ele tudo faça e dele partam todas as coisas. A igreja é chamada para servir, e isso é importante também. Aqui no ponto 4, modo de servir, né, que temos algumas sugestões, né? Importante, algumas sugestões nós temos aqui. No Novo Testamento, isso também é fundamental, entendemos aqui o que é ser diácono. Ser diácono é aquele que serve, não é um cargo eletivo, não é uma posição social, mas é chamado para servir as mesas, como lá no princípio, lá na igreja de Atos, né? Por causa da dificuldade em atender a todos, foram eleitos 7, né? Para servir as mesas, né? Então foram foram chamados para esse serviço de diaconia. Então todo aquele que serve, que presta um serviço, é um diácono em sua essência, segundo a palavra bíblica, segundo o conceito bíblico. Então aqui no Novo Testamento, diaconia com K, né, é usado como termo técnico para designar o servir à igreja, ok? É lá em Lucas 8, Mateus 25, Lucas 17 também, João 12. Em Atos 6:1 fala-se da diaconia diária na comunidade de Jerusalém também, né? A coleta organizada por Paulo para assistir à comunidade de Jerusalém é simplesmente chamado de adiaconia, ok?
Romanos 15:31, 2 Coríntios 8, de 1 a 6, também 2 Coríntios 9, de 1, também 12 a 13. Igualmente é designado como diaconia todo desempenho para assistir e edificar a comunidade, principalmente por parte das pessoas que assumiram liderança. 1 Coríntios 16:15, 2 Coríntios 5:18, 19. Então, igualmente designado como diaconia todo desempenho para assistir e edificar a comunidade. Ok? É importante. Enfim, há muitas maneiras de manifestarmos o fato de que somos servos uns dos outros. Há muitas maneiras que podemos manifestar este ser servos uns dos outros. E aqui nós temos algumas sugestões, né? Digamos assim, para esse serviço. É importante percebermos isso. Algumas sugestões para esse serviço. Aqui a revista elenca 5 pontos importantes que vamos comentar também, como algumas sugestões de como todo membro que é chamado a servir, a exercer essa diaconia, ele pode trabalhar. Aqui algumas sugestões importantes. Aqui nós temos então cinco, digamos, no ponto 4 da revista 64, né? Modos de servir. Temos algumas sugestões de como fazer isso, né? Importante. E aqui a revista elenca aqui 5 pontos importantes também. Começa na página 64, vai até a página 65 aqui na parte de cima. Primeiro, levar as cargas uns dos outros, né? Gálatas 6:2. Tem pessoas que ficam sobrecarregadas por uma série de situações, nós podemos ajudá-las, né? Podemos oferecer a nossa ajuda, podemos dispor a ajudar. E não apenas ficar sabendo e às vezes usarmos aquela frase tão famosa no WhatsApp: vou orar, né? Estaremos orando, gerundismos, estaremos orando, estou orando, né? Em oração. E às vezes a pessoa nem lembra de orar. Não quero julgar ninguém, não quero dizer isso, mas é uma coisa muito mecânica, né? Mas, por caso, pode pegar o telefone e dar uma ligadinha, sabe? Sair um pouquinho desse universo, no universo virtual. Isso é um pouquinho que seja mais real, porque nós estamos em distanciamento social, né? Esses tempos não são fáceis, mas uma ligadinha, eu acho que não está passando coronavírus pelo telefone. Eu acho que não, ninguém falou nada a respeito. Mas pode dar uma ligadinha aí e falar com o irmão que está sobrecarregado, pelo menos, né? Está precisando de alguma coisa, de repente você pode levar até a casa dele, deixar lá, não precisa de um contato próximo nesse momento difícil de pandemia, né? Mas eu acho que o coronavírus não está passando pela linha do telefone, viu? Me parece que não está passando, não. Bom, ser hospitaleiros, 1 Pedro 4:9. Ser uma pessoa que receba bem aos outros, né? Em pequenas atitudes nós também demonstramos isso, quando nós temos essa disponibilidade de saudarmos as pessoas, que tem pessoa que tem dificuldade de dizer bom dia, viu? Boa tarde, boa noite, é uma dificuldade, falando de crente, viu? É crente. Dificuldade para cumprimentar, que parece que o cara tá no mundo da lua ou no terceiro céu, né? Diria Paulo. Porque o camarada ou a camarada tem a dificuldade de dizer, saudar, assim, um cumprimento de maneira cortês e educada, que é difícil, né? Então, você, nós temos que tomar cuidado com isso, né? Que a koinonia, essa comunhão, às vezes ela começa com pequenos atos, viu? Não é com grandes abraços, não, que não tem aqui. Hoje em dia também, como eu falei, hoje em dia é meio complicado para darmos grandes abraços, mas quando pudermos, essa comunhão também ela se firma com grandes abraços, grandes gestos de comunhão, mas também se firma, se inicia às vezes com um bom dia, viu? Boa tarde, boa noite, de maneira natural e de maneira carinhosa, né? Ou respeitosa e trazendo consideração ao outro, né? Então, ser hospitaleiro. Hospitalidade também tem a ver com receber bem, né? Isso é importante. 3, ajudar com roupas, alimentos ao irmão necessitado. Então, temos irmãos que têm necessidade também, não têm recursos, têm menos recursos do que nós temos. Alguns têm mais recursos do que nós temos também.
Mas se temos alguma possibilidade, ajudemos aos irmãos necessitados, tá? É importante, porque nisso também prova que amamos, né, ao próximo como a nós mesmos. Importante também dar alguma coisa de que tenha valor, né? Alguma coisa que possa ser utilizável, né? Se tratando de roupas, né? Também de alimentos, né? Atender com algo que seja proveitoso. No 4 aqui, tratar os feridos, né? Atos 16, 33. Várias pessoas ficam feridas por palavras, atos, atitudes, seja até dentro da igreja, acontece muito, como também fora da igreja. Então as pessoas são feridas por familiares, pela vida de maneira geral, precisam ser consoladas, serem tratadas, serem cuidadas, né? Então é importante também a gente cuidar, né? Não só orar com o irmão, estar junto com ele, tentando consolar, né? Trazendo uma palavra de amor, né? Uma consideração, né? Considerai-vos uns aos outros. Foi uma lição aí passada, né? 5, importante aqui. Dar do nosso salário aos que necessitam de nossa ajuda financeira, Atos 20, 34. Quero alertar aqui alguns que ficaram arrepiados aqui, né? Ficaram até com medo, quiseram rasgar a revista, de tão assustado que ficaram, que falou aqui dar dos nossos salários e não dar os nossos salários, né? É dar dos nossos salários e não dar os nossos salários. Não que Deus não possa pedir que nós entreguemos o nosso salário, né? Mas isso é com Ele, na economia dEle, na orientação dEle, segundo a palavra dEle, e segundo tocar o nosso coração. Mas aqui o texto coloca, dar dos nossos salários e não dar os nossos salários, para quem ficou um pouco arrepiado aí, né? Não leu direitinho. Mas é dar dos nossos salários aos que necessitam de nossa ajuda financeira, Atos 20 e 34. Se temos condições, e temos, podemos ter uma pequena condição, alguns têm um pouco mais. Se temos condições, ajudemos, vamos colaborar, né? Os que necessitam, né? Podemos dar um apoio, isso também, aí também se revela, né, o serviço, né? Também no ajudar, também de maneira financeira, né? É importante entender isso, é fundamental que o crente pode contribuir também financeiramente, ainda que uns possam menos, outros podem um pouco mais, mas creio que todos de alguma maneira podem ajudar. Caminhando aqui para o final da lição, na página 65, é uma parte importante aqui, que o autor coloca, né? Nós não precisamos aqui de uma lista pormenorizada. Viu o problema acontecendo? Tem possibilidade de ajudar? Ajude. Mas é importante lembrar que o jeito de servir a igreja tem como função tanto a vida interna da comunidade cristã, como falamos, né, quanto a sua missão no mundo. Isso não pode ser esquecido. Ide ao mundo e pregai o evangelho. Então a igreja tem que ir ao mundo, né? O amor cristão não foi restrito ao relacionamento entre irmãos. Ele deve alcançar também os incrédulos, demonstrando em serviço prático sem atentar para a posição da pessoa. Aplicação aqui, servir ao próximo, essa é a maior prova que podemos dar do nosso amor e também do amor de Deus que recebemos, ok? Em Cristo Jesus. Tornando-nos servos uns dos outros, demonstramos de maneira prática que nos amamos. Então é importante que a igreja se ame, porque se ela não se amar, ela não é igreja. Como eu digo sempre, é uma outra coisa, mas igreja ela não é. É importante, eu coloquei aqui também, entendo que a igreja, né, nós como igreja temos que ter essa atitude interna correta sobre essas coisas, né? Andar em amor, para depois atender fora da igreja. É importante que a igreja ande em comunhão, para que possa em espírito e em verdade atuar também nos campos, ou seja, fora da igreja. A igreja andando em comunhão, nessa koinonia, nessa vida cristã autêntica, em espírito e em verdade,
ela tem verdadeiramente autoridade para atuar lá fora. Mas se a igreja não vive essa comunhão, esse servir uns aos outros, esse ser de servos uns dos outros, né? Se ela não vive isso plenamente, fica difícil para que ela atue plenamente lá fora. Deus ainda assim pode usar a igreja, mas ela não atingirá, né, o ponto aonde Deus pretende, né, que ela chegue, se a igreja não andar nessa comunhão internamente, né, se nós não nos amarmos uns aos outros também. Então é importante que nós sejamos verdadeiros nisso, estejamos não fazendo acepção de pessoas dentro da própria igreja, né, sendo realmente receptivos e ainda que cordialmente, mas uma cordialidade não fingida, né, uma cordialidade verdadeira, para que nós possamos também, aí partindo dessa cordialidade, caminharmos para o amor, né? Porque se não há nem cordialidade, a gente não pode caminhar para o amor, né? É importante que haja essa interação, esse verdadeiro partir do pão, a comunhão, né? É importante que a igreja ande nesse partir do pão de uma maneira plena, verdadeira, para que ela ande em espírito e em verdade. Vamos orar então, clamando a Deus pelas suas misericórdias, para que isso se torne verdade em nossas vidas, né? Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais essa lição na EBD, que realmente não seja mais uma lição de EBD, mas seja algo, como diz o texto bíblico, para que nós pratiquemos, para que andemos em espírito e em verdade dentro daquilo que o Senhor nos ensinou hoje. Muito obrigado, Pai, pela sua misericórdia que se renova a cada dia, pela tua graça, Pai, incomparável, pelo seu amor que é derramado também em nossas vidas, pela salvação que há e somente há em Cristo Jesus. Eu oro e agradeço por tudo, pelo nome, pelo sangue de Jesus Cristo, Pai. Amém. Obrigado, irmãos.